Mulher Descomplicada. Esse é o tema da nossa primeira live aqui no Instagram. Obrigada a você que está chegando, obrigada por estar aqui. E saiba de uma coisa, você está participando de um momento épico, histórico, porque você vai poder dizer daqui a um tempo que estava na minha primeira live. Em função do Dia Internacional da Mulher, eu programei esse mês de trazer aqui algumas mulheres de Deus, para contar sobre a história delas, para contar os testemunhos da vida delas, e são histórias e testemunhos que eu tenho certeza que vão edificar as nossas vidas. A nossa primeira convidada é a Karine Siqueira. A Karine, ela é mãe e esposa, obviamente. Ela tem 3 filhas, a Alice, a Clara e a Helena, se eu não me engano, é essa a sequência. Nós ainda não nos conhecemos... Oi, Cássia! Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. Aliás, a gente já se viu, mas a gente não se apresentou. A gente estava no mesmo evento, eu filmei a Karine filmando o marido dela. Não que a gente trabalhe com isso. Oi, Karine! Não que a gente trabalhe com isso, mas aconteceu. Eu acompanho a Karine já tem um bom tempo aqui no Instagram. Aliás, ele já existia, mas ela postou algo um dia que me deu um start, assim, de tipo, é hora de fazer a coisa funcionar. E eu tô muito honrada de que ela seja a primeira pessoa a estar aqui comigo na primeira live, porque eu gosto muito da forma como ela é sensível ao Espírito Santo, a ouvi-lo e em coisas do dia a dia, no ordinário, ali com as meninas, dentro de casa, que ela vai falar sobre isso. A gente vai se conhecer pessoalmente no dia 8, no evento Mulher Descomplicada, que não por acaso é o nome da nossa live, que é um evento da Karine, que ela vai falar sobre isso depois. Chega de falar, Karine, por favor, manifeste-se, porque eu acho que eu nem sei como é que faz pra chamar alguém pra participar disso aqui. Deixa eu ver. Oi, todo mundo que tá me dando oi, que eu tô perdida aqui, mas muito obrigada por estar aí. Karine. Pera, acho que não deu. Ai, chegando. Bem Agora deu. ela, de pijama, cabelo molhado, cara lavada. Afinal de contas, você é uma mulher Descomplicada. descomplicada. Karine, muito bem-vinda ao Cozy Home. Eu tô muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado o convite. Eu já fiz, assim, uma apresentação meia boca, mas, por favor, apresente, fique à vontade. Eu tava assistindo e tava gostando de ver, hein? Primeiro de tudo, assim, eu quero te falar que é uma honra mesmo eu estar aqui na sua primeira live. E, assim, eu confesso que o meu coração ficou quentinho quando você me convidou e quando você comentou que ia ser a sua primeira live. Então, realmente, eu quero te agradecer de coração. Quero te falar que eu já falei para você em algumas outras vezes, mas eu vejo em você algo muito especial. E continue propagando a mensagem. E esse é só o começo, você sabe disso. E é isso aí. Bom, meu nome é Karine, eu tenho Amém, obrigada. 30 anos. Vamos fazer as contas. Eu tenho 30 Depois anos. dos 30, a gente meio que se perde nas contagens. Mais. Você colocou um filtrinho aí, você prefere que eu dê uma colorida aqui na minha cara também? Não pode ficar. É porque, assim, antes de começar, eu tinha separado um filtro. Só que ele é um daqueles que tem que você alterna, e não é esse que eu gosto, é o outro. E eu tô sem nada, mas eu vou tirar, porque eu falei, afinal... ai, gente, tava na função, falei, vou bem logo tomar um banho, colocar um pijama e aparecer desse jeito bem descomplicada lá mesmo. Enfim. Opa! Eu vou tirar se eu conseguir, porque eu acho que eu não consigo. Deixa assim. Não, deixa assim. Enfim, voltando. Meu nome é Karine, eu tenho 30 anos, eu sou casada, mãe de 3 filhas, sou um pouco louca, faço um monte de coisas, não tenho diarista, então eu cuido da casa, cuido das crianças, gosto de ensinar as crianças, enfim, e invento ainda uns projetos para tocar aí por fora. E eu vou seguindo assim nessa vida louca, mas de uma forma descomplicada. Eu acredito que, na verdade, esse é o segredo para realmente conseguir fazer tantas coisas, né? Viver de forma descomplicada. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa que eu não falei? Acho que é isso. Depois tem a Organização Real, mas a gente vai falar dele ali para depois. Que eu toco aí por fora que eu falei. No fim, a gente faz um mexendo
dos programas. Então, assim, primeira pergunta. Eu dei uma stalkeada no seu Instagram, não que eu já não conhecesse ele todo, né? Só que eu tinha olhado pelo perfil antigo. A prova real de que você é descomplicada é que você casou de tênis amarelo. Isso foi Conta pra descrevendo. gente, conta pra gente como que aconteceu. Por que o amarelo? O que se tem a ver com realmente com ser descomplicado? Ou foi, tipo, decidi e foi? Na verdade, eu acredito que o descomplicado veio depois. Acredito não, veio depois. Eu tava lembrando, fazendo as contas de quando foi cada coisa. Mas o descomplicado, ele veio depois e veio do conjunto de coisas. O fato de eu não me importar com o que os outros realmente vão pensar de mim, essa necessidade de aprovação é uma das coisas que me faz descomplicada. Ou se eu me importasse, eu não tava assim dessa forma aqui. Primeiro, de pijama, Sim. cabelo molhado, sem maquiagem, sem nada. Na verdade, eu fiz uma vez uma live com uma Masterchef de roupão. Entendeu? Tipo, eu tô aqui. Então, não tem problema. A quantidade de pessoas às quais eu vou estar exposto, que isso é uma das coisas que me fez descomplicar realmente na minha vida. E a questão do casamento foi isso também. Eu não estava me preocupando com o que as pessoas ao meu redor iam estar pensando de eu estar entrando ali de tênis ou não de tênis. Na verdade, várias pessoas me perguntaram, mas você não vai se arrepender? Depois, daqui a uns anos, você vai olhar as fotos do seu casamento e daí você vai ver que você casou de tênis. E hoje eu acho o máximo ainda. E ainda Eu sou gosto super mais do que enjoada. quando era no dia. Falei, cara, eu quero aproveitar, eu quero ir, tipo, de forma confortável. E eu curto usar tênis, eu vou entrar de tênis. E o Vitor entrou na onda Sim, também, foi de tênis. E foi bem legal, assim. Depois, algumas mulheres começaram ao longo dos anos, tá? Não foi logo em seguida, assim. Começaram a me mandar foto delas casando de tênis. Teve de uma que casou tênis. de All-Star amarelo também. E o amarelo, na verdade, veio porque eu curto girassol. E eu queria ter girassol. E daí eu falei, cara, eu vou procurar um tênis amarelo da cor da flor. Foi por isso que eu coloquei, entendeu? Mas é isso. Você falou ali sobre não ter necessidade de aprovação. Eu acho que acho não, a gente não chegou a conversar sobre isso depois que eu fiz o programa Organização Real. E foi uma das coisas que mais me marcou no programa. Foi isso pelo seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito tô nem aí, assim, não tô nem aí se vão dizer, se vão achar, se vão pensar, porque eu era muito segura. Ali na adolescência, eu entrava e saía em qualquer lugar e tava tudo certo. Nessa época não tinha Jesus, então a segurança era realmente em mim. Eu não sei em que dado momento da minha vida, mas assim, já adulta, já mais agora, eu fiquei retraída. Tanto que assim, hoje eu não estaria aqui fazendo essa live se eu ainda tivesse essa necessidade de aprovação. Uhum. Então, ali no programa, foi uma chavinha que virou. E assim, eu até comentei com você quando eu chamei você para live. Se tem uma pessoa, se tem duas, amém, são as pessoas que Deus quer alcançar. Inclusive, é uma das frases que você postou lá nos seus stories, que foi quando deu o start, é que não é sobre mim, nunca é sobre mim. Então, assim, eu não. Se vão rir, se não vão, tá bom, paciência, é o que temos e tá tudo bem. Mas falando em mulher descomplicada, em que momento surgiu e como surgiu o Mulher Descomplicada? Então, A foi. Karina Descomplicada, claro, né, que deu origem ao evento, ao programa Mulher Descomplicada. Então, na verdade, são etapas, né, da minha vida que eu fui precisando ali crescer e a mulher que eu sou hoje, na verdade, ela foi forjada, ela foi lapidada por circunstâncias, situações adversas. É fato isso. A partir do momento que eu entendi quem eu sou de fato e comecei a passar por situações e circunstâncias adversas, eu comecei a descomplicar. Porque eu vejo muitas pessoas falando que sabem de fato quem são e realmente aparentam saber. Só que quando se deparam com uma situação, uma circunstância diversa, aquilo ali parece que nunca existiu, né? Que a pessoa, tipo, não é de fato aquilo que ela falava ser.
Então eu entendi que às vezes não basta você, às vezes não, na verdade não basta você parecer que sabe de fato quem você é e não ter uma circunstância, uma situação adversa para se posicionar como quem de fato você diz que entendeu ser. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a passar por diversas situações na minha vida e comecei a me posicionar a partir de quem eu tinha entendido que eu era. E isso foi me mostrando que não era comum ao meu redor. Por mais que as pessoas que estivessem ao meu redor fossem pessoas que tinham um aparente conhecimento da mesma verdade que eu. Então, eu via as pessoas que estavam ao meu redor passando por situações, por coisas adversas, né, circunstâncias adversas, e não se posicionando da forma como eu via sendo a verdade sobre ela e que era o que estava escrito. E aquilo começou a me mostrar o quanto as pessoas estavam realmente complicando coisas que não precisavam ser complicadas se elas entendessem e se posicionassem conforme a quem elas são. E isso me fez dar um caramba, pessoas que já entendem daquilo que você entende precisam conhecer a sua visão em relação às situações adversas que você passa. Então, por exemplo, seja no meu dia a dia, seja como você vai vivendo e o que você vai aprendendo e vendo através das situações, começa a passar para as pessoas. E uma dessas coisas foi quando Deus me deu tópicos que eu podia falar e colocar para as pessoas. E eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito louco, porque eu vi casamentos sendo desmanchados por conta das pessoas não terem acesso àqueles tópicos que Deus tinha me dado. Eu vi mães surtando ou realmente se anulando a essência que ela já tinha, tipo assim, cara, morri pra mim, eu não existo mais a partir do momento que eu me tornei mãe. Eu vi amigas que tinham negócios, desistindo dos seus negócios porque elas não sabiam se posicionar, várias coisas acontecendo. E eu falei, gente, faz parte dos tópicos que Deus me deu. E daí eu apresentei para uma pessoa que eu tenho assim como um mentor na minha vida. E eu falei para ele assim, Deus colocou isso no meu coração. E o que você acha disso? E assim, não era uma pessoa. Isso é uma das coisas que eu acho mais loucas também, tá? Que um mentor, uma pessoa que você tem como mentor na sua vida, não é uma pessoa que você precisa sentar com ela, tomar um café e, tipo, estar ali o tempo todo, ou aquela pessoa chata que fica atrás. Eu não tinha um relacionamento assim de estar sempre conversando com essa pessoa para qual eu fui apresentar esse projeto. E Eu acho que eu lembro da história que você saiu correndo atrás dessa pessoa mesmo. Em algum evento, tipo, rapidinho. Essa história mesmo. E aí, quando ele olhou assim, ele viu aquilo, ele falou assim, começa, só começa. E eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim, era o que eu esperava, mas não era o que eu esperava ouvir. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, tá bom. E aí eu lembro que eu tava num culto. E no meio da palavra, assim, aquela palavra me pegou de jeito e era exatamente o que eu precisava ouvir para dar um start. E naquele dia, Deus me deu uma data para eu fazer um evento no Mulher Descomplicada, que era um jantar que eu ia chamar algumas amigas para vir na minha casa. Gosto do número 7, chamei 7 amigas, vieram 2. E ali foi o primeiro encontro do Mulher Descomplicada. E eu lembro que eu cozinhei, eu fiz uma macarronada, assim, na verdade não era uma macarronada, né? Era um macarrão de espinafre, a massa, e um molho branco ali. Nossa, tipo, foi muito gostoso. E a gente teve um momento ali que eu conversei com elas e tudo mais. Esse foi o primeiro evento presencial, assim, que foi um jantar, né, pequeno na minha casa, que foi, acho que em 2018. E em 2019, começou daí, eu sabia que todo ano, no Dia da Mulher, eu tinha que fazer alguma coisa, a partir daquela conversa que eu tive ali, tipo, dei um start. E aí, em 2019, começou, e a partir do evento do Dia da Mulher, nasceu um outro evento, que é um evento que eu faço no último sábado do primeiro semestre e no primeiro sábado de dezembro. Então, para fechar o primeiro semestre e o segundo semestre, um evento do Mulher Descomplicada. Mas foi realmente com o intuito de passar aquelas coisas que eu entendi que descomplicaram a minha vida para pessoas que achavam que eram descomplicadas, mas na verdade estavam complicando muitas coisas, entendeu? Falei bastante aqui para contar a essência, como nasceu tudo, para ver se vocês entendiam. Tá bom. E eu participei da edição que foi online em 2020, eu acho que foi na pandemia, assim que começou.
Eu acho que Que eu foi em participei, 2000, tipo, na nos... verdade, eu acho que foi em 2021, porque em 2020 ainda era uma novidade para mim. No Dia da Mulher, eu desmarquei porque era eu tinha já o evento marcado, aí era o aniversário da igreja, eu falei, cara, não quero faltar, não quero competir com uma data, porque algumas, tipo, várias pessoas que Aham. iam no evento iam também no aniversário. Eu não queria, tipo, você tem que escolher. Daí eu Mas desmarquei. esse foi o de dezembro. Lembra que eu tava arrumando um doce de Ah, leite? tá, é verdade. Você tá falando, achei que você estava falando do Dia da Mulher. Ah, não, não, do Mulher Descomplicada, desculpa. Não, não foi do evento do Dia da Mulher, não. Ah, é, foi de dezembro Foi, o seu. foi o de dezembro. E agora, no próximo dia 8 daí Sim, esse é o esse eu Dia da vou Mulher. Eu queria ver um comentário que a presencial. Fran tinha feito ali, mas só que eu perdi e sumiu, não Peraí, consigo. deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vi que ela fez também, mas assim, eu ainda sou bem leiga com. Eu vi que ela. Eu não consegui ler. Alguém comentou que participou online. A Marta. A Marta também é aluna da Organização Real. Eu também. Fran, repete o comentário. Acho que não consegui encontrar. Tá. E daí, assim, inicialmente começou com amigas em casa, algo menor, assim. Uhum. E em que momento você entendeu que aqui nas redes sociais também você ia falar sobre isso? Ou não teve esse momento, assim, foi algo natural que foi acontecendo? Na verdade, assim, é, eu acho que eu nunca parei para pensar assim, eu vou falar do projeto nas redes sociais. Acho que eu não consigo me recordar de fato desse momento. Mas eu sei Aham. que eu comecei. Deixa eu só responder ali antes que passe. Vai ser Como é que eu encontro? presencial. O do Dia da Mulher vai ser presencial. Terça-feira, agora, dia 8. Qualquer coisa você pode me mandar uma mensagem que eu te explico melhor. Manda o link para você ver ali um pouco da descrição. Mas voltando, enfim, eu sempre tipo, fui compartilhando algumas partes aqui da minha vida, da minha rotina e tal. E aí ainda não tinha nenhum dos projetos, acho que, ativos. Talvez tinha começado Aham. Mulher Descomplicada. E aí as pessoas foram vendo, eu coloquei lá um dia que ia ter um evento só, tipo, para as minhas amigas mesmo saberem através do Instagram, e daí ficaram sabendo e algumas pessoas de fora, mas a maioria do meu círculo ali. Aí uma, de repente, que era minha conhecida, levava alguma amiga, sabe? Nada assim fora mesmo do comum, assim, das redes sociais. Eu sei que daí eu não percebia, mas as coisas estavam acontecendo nas redes sociais sem eu ter essa intenção de fato. Por exemplo, a Fran que comentou ali, falei que é como se falássemos que sabemos quem somos, mas ao invés de agir de acordo com essa verdade, somente reagimos às circunstâncias. E aí não acabamos manifestando dessa forma descomplicada. É isso aí. Mas, por exemplo, a Fran, eu conheci através do Instagram. A Emily, que eu vi que ela estava aí também, a mesma coisa. E elas se tornaram minhas Uhum. alunas na Organização Real. Foi através, tipo, desses projetos que eu coloquei, que eu lancei no Instagram, que a gente começou a se conectar. Mas não foi assim, de fato, eu não consigo me lembrar de um momento que eu tive de falar assim, ó, eu vou pra internet para fazer esse negócio acontecer, sabe? Sim. Eu Aham. acredito que ele aconteceu primeiro e depois ele apareceu na internet. Não me recordo. Tá. O Mulher Descomplicada, eu tenho certeza que ele muda não só a vida da mulher, mas da função dela como mãe, como esposa, o relacionamento dela ali dentro de casa. Tem alguma história, caso você possa compartilhar, algum testemunho de alguém, sem citar nomes, enfim, de alguma transformação nesse estilo com o marido, com os filhos, ou de relacionamento que estava ruim e melhorou depois do Mulher Descomplicada? Ou do Organização Real, que foi o meu caso, né? Eu vou falando, você vai falando e eu já vou lembrando, e assim, ó, tipo, vai dando um negócio aqui dentro, porque realmente é algo muito impactante. Do Mulher Descomplicada, dos eventos presenciais, por exemplo, que é um momento, eu tenho testemunhos, mas não assim
transformadores, a ponto de ser muito tempo juntas, que nem Organização Real, por exemplo. Então, os testemunhos são diferentes. Esse de ver realmente o reflexo em diversas áreas da vida acontece através da Organização Real. Não que o Mulher Descomplicada não traga, mas é porque ali é um dia. Então, nós nos tornamos muito limitadas às coisas que a gente quer falar. Sim. Então, por exemplo, nesse evento que a gente vai ter agora de terça-feira, dia 8, vai ter 2 preletoras lá também, 2 convidadas que vão falar. Então, tipo, são várias coisas que cada uma traz da sua área, daquilo que quer falar, e daí fica para meio limitado. A gente tem que falar menos do que realmente fala dentro do programa lá, por exemplo. Sim. Então, o programa traz mais transformações, testemunhos impactantes. Eu vou tomar água que eu me engasguei. Fique à vontade. Olha lá, a Fran falou, e quem me indicou o Instagram dela foi meu marido, que disse, é bem teu tipo. Eu lancei no mês de janeiro, se eu não me engano. Foi em janeiro. 2 semanas gratuitas para semana metade filha, metade mãe. E uma moça que entrou lá e acompanhou super, ela estava sempre ao vivo, todos os dias, 6 horas da manhã. Eu fiquei chocada com o testemunho que ela me mandou. E ela falou que o marido dela estava há tempos pedindo para ela me seguir. Eu falei, gente, que coisa louca! Que ele tinha me visto num programa que eu fui. E aí, tipo, ele não me conhecia. Ele me viu num lugar e falou para ela me seguir. E daí ela começou a me seguir perto da semana. Eu falei, nossa, que legal. Os maridões estão conectados. Eu vi um texto seu hoje, esse eu realmente não tinha visto ainda. Lá do começo da pandemia, eu acho que a minha internet tá ruim aqui, às vezes dá uma falhada. Falhou pra mim. Que começou toda aquela folia do Fique em Casa, e você escreveu sobre o quanto isso estava sendo difícil naquela fase, porque as casas não eram lá, já não eram lares, ou nunca tinham sido lares, que a bagunça da rua, que a bagunça lá de fora, era mais tolerada do que brinquedo espalhado pela casa. E daí, eu lembrei, esse eu até anotei, lembrei de 2 provérbios que eu sei que você gosta, e que fala sobre a mulher. Tem um que fala que a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso, e goteira é chato, né? E tem outro que eu não encontrei uma versão muito clara, mas ele diz que melhor é viver num canto sob o telhado ou no quintal, tem uma versão que fala no fundo de um quintal, do que dividir a casa com uma esposa briguenta. E eu meio que fiz uma associação desse briguenta ali com uma mulher complicada, que tudo dói, que tudo reclama, que tudo tá ruim. E existem algumas coisas que eu aqui sou limitada para falar, que inclusive foi uma das coisas que me fez demorar a abrir a boca, até eu entender que realmente tem coisas que eu não tenho autoridade para falar, porque eu não sou casada. Então, assuntos que uma esposa ou uma mãe poderiam falar, eu realmente não tenho autoridade para falar, porque eu não sou casada e não tenho filhos. Mas tenho uma casa. Então, no que diz respeito à casa, isso sim. Você acha que, ou que você teria para falar a respeito que o fato de terem mulheres complicadas nesse nível, de serem briguentas, de estarem sempre de mimimi, faz com que a casa, que o lar não seja um lugar onde os filhos e onde o marido não queira voltar? Sim, fato. Fato. Principalmente o marido, sabe? Porque, por exemplo, o cara passa o dia inteiro fora de casa, trabalhando, e aí ele quer voltar para casa. Na verdade, nossa, até lembrei agora de uma mensagem que eu recebi esses dias de uma pessoa falando exatamente sobre isso. Mas que o marido, ela tava com mestre de obra em casa, ela acabou ouvindo a conversa deles e uma das conversas era: nossa, não aguento voltar para minha casa, não vejo a hora de acabar o serviço para eu poder ir pro bar, porque eu chego em casa e minha mulher fica só reclamando, as crianças gritando e tal. E aí isso entra super fato, porque aí o cara passa o dia inteiro fora de casa, às vezes a mulher também, né, trabalha e tal, tá cansada, e aí os dois chegam, ou ele chega em casa
E ao invés de ter ali um ambiente de paz, um ambiente de aconchegante, um ambiente de descanso, um ambiente de recarregar energia, ele encontra um ambiente onde suga mais ainda a energia e faz com que ele se sinta cansado e desestimulado de estar ali dentro e faz com que ele tenha vontade de sair. Então eu acredito super que sim, o nosso comportamento dentro de casa, ele vai fazer com que os nossos filhos, os nossos maridos, tipo, eu tenho só um, vocês vão ter só um, óbvio, né? Mas vocês entenderam. Os nossos filhos, os nossos maridos, eles queiram estar ali, eles sintam vontade de estar ali. Passear é bom, viajar é maravilhoso, mas voltar para casa tem que ser algo ainda melhor. Por quê? Porque aqui é o meu canto, aqui eu me sinto seguro, aqui eu me sinto acolhido, aqui eu me sinto protegido, aqui é onde eu recarrego as minhas energias, sabe? Aqui é onde eu sei que pode tudo acontecer ali fora. Mas aqui eu tô tranquila, Tá entendeu? seguro. Aham. É, em casa, quando criança, eu nunca tive essa. Não que era ruim, mas assim, quando adulta, eu não pensava, não tinha essa referência de casa dessa maneira. Mas conheci Jesus e ouvindo e lendo e aprendendo. Eu morei sozinha algumas vezes, mas onde eu moro hoje, que já tem quase 3 anos e meio, foi quando eu realmente passei Não, aqui é a minha casa. Porque até então eu ainda falava assim, a casa é lá em casa. Tipo, a casa da minha mãe era lá em casa, a casa da minha irmã era lá em casa. E agora não. Tanto que hoje alguém falou assim, eu tava comentando que ia tirar férias, a pessoa perguntou assim, você vai pra tua casa? Eu falei, não, eu vou pra casa da minha mãe, minha casa é aqui. Então, só aí que eu passei a olhar a casa como realmente esse lugar de que, assim, o dia foi ruim, o dia foi cheio de problemas e chegar em casa e falar, não, eu estou num lugar acolhedor, assim, num lugar que eu me sinto bem, onde eu posso chorar, onde eu posso, enfim, fazer coisas que eu não faria na frente de outras pessoas, né? Sim. Chorar, eu até choro na frente das pessoas, mas enfim, né? Chorar pra mim não é muito difícil. E uma das coisas que eu sempre falo em relação a declarar palavras de vida é que hoje eu vivo aqui na minha casa o que eu quero quando eu tiver a minha família. Que aqui seja um local aconchegante, acolhedor, que quando meu marido tiver um dia por aqui, assim, que quando ele lembra assim, tipo, eu vou encontrar a minha esposa, eu vou para minha casa e lá é um lugar de abrigo. Lá eu posso confessar minhas fraquezas, lá eu posso chorar, lá eu posso desabafar, porque lá eu encontro Deus, sabe? Sim. É mais ou menos isso que eu penso em relação à casa. E quando agora recente, quando eu comecei ativamente mesmo a postar um pouco mais aqui, teve uma moça que me procurou que falou exatamente isso, que isso de viver agora, começar agora, o que eu quero viver lá na frente foi o que mais marcou. E ela é uma jovem solteira também. E por muito tempo eu fiquei calada porque eu pensava, mas eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Porque, tipo, não sou casada, então eu ficava calada porque achava que não podia falar. Mas, enfim, acho muito bacana isso de pensar na casa, no lar, como esse lugar acolhedor. Às vezes a gente tem essa mentalidade de se achar pequeno para falar para pessoas que aparentemente são grandes, né? Tipo você, por exemplo, eu sou solteira e vou falar para casadas. Mas às vezes, tudo que uma mulher casada que tá te olhando, que tá te acompanhando precisa é que você abra a boca para ela enxergar as coisas de uma forma que ela não enxergaria se você não falasse. E eu lembro que há muito tempo atrás, acho que na minha adolescência, tinha uma frase que eu ouvi e me marcou bastante, que falava assim: ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E às vezes a Uhum. gente deixa realmente de ensinar as pessoas ou de aprender com algumas pessoas porque a gente tem essas limitações na nossa cabeça que são, na verdade, mentiras, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano que tem 29 anos a menos que eu e me ensina. Assim como a minha de 3 e a minha de 9, que acabou de fazer 9, né? Não falei errado, não falei 8. Então, E um. pode falar? Pode falar. Não, Não, pode falar. é isso que eu ia falar aqui. Então, isso é só tipo pra. É um gigante que a gente coloca na nossa cabeça. E você percebe nas meninas esse comportamento já descomplicado, desapegado, de não ficar se apegando com coisas
pequenas, porque, bom, eu acompanho todos os seus stories e sei como é que funciona. Ora sim, ora não. Elas não vivem só comigo. E além de tudo, eu também muitas vezes posso errar em algumas determinadas situações. Então, você está me ouvindo? Eu tô vendo um comentário, pode falar. Eu falei, gente, será que travou aqui? Eu tô falando. Não, eu tô vendo um comentário da Fran. Então, elas estão expostas a outras pessoas, principalmente a Alice, né? Que então ela pegou uma fase que de repente eu fui um pouco complicada, ela pegou uma exposição maior com outras pessoas, enfim, sim e não. Mas elas têm uma mentalidade surreal. Se você conversar, trocar ideia, você fica às vezes chocada. Tem gente aí que não me deixa mentir que tá aqui. A Helena ainda é muito pequenininha, mas a Clara já é um pouco maior. Eu não sei se é impressão minha de fora, mas a impressão que eu tenho é que a Clara parece muito com você nas atitudes. Eu não sei se é só impressão. Ela tá nem aí. Entendeu? Tipo, eu até tava falando esse dia, a gente foi no aniversário da Fran, inclusive, e aí chegou uma menininha, assim, toda, né, com postura de bailarina, super, super com postura. Ela estava com roupa e ela mandava muito bem. Então, ela estava sentada lá no palquinho e no cantinho das crianças, e ela começou a esticar a perna, entendeu? E ela fazia isso muito bem, vocês têm noção, era lindo de ver. E aí, a Clara, a Alice, ficou, não sei se bem é essa palavra, assim, intimidada. Não é essa palavra, acredito. Mas ela ficou meio assim, porque ela gosta de balé, ela gosta de dança, mas ela ficou meio assim, né? Olhando, assim, e tal. E eu não sei se a Clara observou a irmã dela, se ela só olhou pra menina. Eu sei que ela levantou ali, uma hora, tipo, a menininha já tava dançando. E lindo. E aí, tipo, ela não tava dançando, na verdade. Era como se ela estivesse fazendo alongamento no chão, sabe? E aí ela pegou e uma hora ela levantou. Gente, eu não conseguia parar de rir. Eu queria muito ter filmado, mas eu sempre perco momentos assim. Aí ela levantou e falou assim pra menininha: eu também faço balé, ó. E daí ela pegou e foi fazer uma abertura. Tudo torto, não vou falar alto, porque eu não sei se, né, vai que tá me ouvindo. Aí ela ergueu a perna dela assim. Gente, eu não conseguia parar de rir. Eu não conseguia parar de rir, é sério. Ela ficava indo pra trás, assim, colocando os pés na cabeça. E a menininha, ela tava de máscara, a menininha. E eu vi que, tipo, ela ficou assim. Eu olhei pra menininha, tipo, pra ela não ficar sem jeito. Às vezes ela queria achar engraçado, né? Eu falei assim, Sim. tipo, fiz uma carinha pra ela, assim, viu só? Tá engraçado mesmo, mas é isso aí. Eu falei, uau, Clara! Daí ela olhou, antes de eu falar uau, Clara, ela falou assim, viu só? Eu também gosto de balé. E daí ela viu. Eu falei, uau, Clara, mandou bem, hein? Então, tipo, não tem necessidade de aprovação, não tá nem aí porque os outros vão pensar. Às vezes é por Isso causa é da idade, libertador. né? Não se expôs tanto a pensamentos de outras pessoas. Mas ela fala o que ela pensa mesmo. A Fran falou, a Clara manifesta demais a ousadia de quem sabe quem é. Assustador. É assustador. A Fran fez um outro comentário ali em cima que a gente não tinha lido. A gente acaba direcionando a mulher esse assunto porque foi sobre ela que Deus depositou a sabedoria para conduzir e edificaram lá. Ela Exatamente devia isso. estar falando da hora de chegar em casa, né? Aham. A mulher é a guardiã do lar. Então, se a gente não cuida da nossa casa de fato como uma guardiã, nós vamos permitir que coisas que a gente não gostaria que entrassem ali, entrem e façam um estrago que a gente não gostaria. Ah, mas você tá falando que, sei lá, se meu marido faz alguma coisa errada, a culpa é minha? Não. Primeiro, vocês precisam entender que quem faz a coisa errada tá na pessoa, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre vou falar. Nunca é sobre quem foi lesado, é sempre sobre quem lesou. Mas não é disso que eu estou falando. A forma como você vai se comportar a partir disso aí é problema seu. Mas não é bem disso que eu estou falando, sabe? São de coisas que nós podemos evitar sem que chegue antes no nosso marido. Última pergunta, daí a gente vai falar da organização real e todos os programas para convidar quem quiser participar. Quando, depois desse processo de descomplicação da vida, você sente que mudou
a forma de se relacionar com outras pessoas, é mais fácil se relacionar com outras pessoas quando você não é apegado, quando você não é afetado, não é movido pelas emoções. Não é mais fácil. É, na verdade, não vou dizer que é mais difícil, mas não é mais fácil, porque grande parte das pessoas são movidas pelas emoções. Então, o fato de você não ser movida pelas emoções pode. É, eu não quero errar na palavra que eu vou falar, mas pode, de certa forma, atrapalhar os relacionamentos, porque as pessoas ficam esperando muito de você. E, por exemplo, eu sou uma pessoa prática, né? Então, tipo, não quero, né? Não é pessoal, às vezes. Eu só quero evitar alguma coisa. E não entendem, entendeu? É mais difícil, na verdade. Vou falar que é mais difícil. Porque você é mais papunf, não tem muita enrolação. E hoje em dia as pessoas esperam, né? Que você fique ali, alisando. Nananã. Então, os relacionamentos muitas vezes não são tão simples. Porém, as pessoas que entendem e acabam aderindo essa forma de ver a vida, acaba tornando um relacionamento realmente muito duradouro. Eu percebo que, assim, é mais simples, sabe? É mais simples quando as pessoas têm essa mesma visão, essa mesma mentalidade de não permitir que as emoções governem. Só que não é tão simples permitir que isso aconteça, então muitas pessoas não vivem isso ainda. Bom, então vamos falar do Organização Real. Eu não sei se está aberto, quando que vai, mas eu gostaria que você falasse um pouco do programa, porque para mim ele é muito especial. Não está aberto ainda. A princípio, tem data para abrir dia 8, mas se mudar alguma coisa até lá, enfim. Ah, quero ler um comentário. Karine disse uma vez que o preço da liberdade Tá. é chegar num ambiente e ter duas opções: ou você incomoda ou você inspira. É isso. Esse é o preço da liberdade mesmo. E a princípio, vou abrir no dia 8. Ele não vai começar no dia 8, tá? Vou abrir ali as inscrições para quem estiver, por exemplo, lá no evento de Dia da Mulher. Vai ter algo especial voltado para isso. Se mudar alguma coisa, eu aviso, mas a princípio é isso. E ele começa mais pro fim do mês. A gente vai deixar um período aí de inscrições abertas. Gosto de começar no fim do mês, faz parte do desenho que Deus colocou no meu coração. E ele nasceu, na verdade, um dia que eu tava arrumando uma estante. Para quem não sabe, o meu mini escritório fica na lavanderia. Então, eu tenho ali minhas estantes e tal. Eu tava arrumando, organizando, que tinha chego as coisas. E... Ai, meu Deus, que fofura. E aí... Minha gata querendo participar. Do nada me veio assim essa ideia, pum, na cabeça. E na verdade foi bem louco, porque naquele dia a Emily que tá aí, ela não era minha aluna na Organização Real. Eu acho que eu nunca tinha falado com ela. Posso estar enganada, Emily, me perdoe se eu estiver enganada. Mas eu acho que eu não sabia quem ela era. Não, na verdade eu já tinha entregue a Superbox, se eu não me engano. Agora já não sei. É muita data perdida aí. Mas enfim, eu sei que aí eles mandaram pro Vitor, o esposo dela tem uma churrascaria, ele mandou pro Vitor um almoço naquele dia. E eu tive o tempo do almoço para fazer essas coisas. E naquele momento que eu tava fazendo aquelas coisas de organizar, o Espírito Santo colocou no meu coração de lançar esse programa. Do nada. Eu nunca tinha pensado nisso. Do nada me veio o programa, o nome, os tópicos que eu ia falar, do nada. Eu só cheguei, eu anotei tudo num papel, numa folha sulfite mesmo, dobrado no meio, e falei assim, beleza, eu não queria. Eu sempre tento fugir das coisas. Aí eu falei assim, então vou colocar um story, vai durar 24 horas. Se alguém se interessar... Eu não conheço ninguém que tenta fugir. eu falei, se alguém se interessar, eu começo. Se não, foi tipo um sinal. Eu cheguei pela Superbox, então aí eu tinha me enganado. E aí eu falei, se alguém se interessar, beleza, vamos embora. Se não se interessarem, de repente é um sinal, né? Para não começar esse negócio. Aí se interessaram. Acho que foram 10 pessoas, talvez, que se interessaram e entraram em menos de 24 horas. Já estavam tudo inscritas. E eu falei, caramba, gente, tipo, eu jurei que ninguém. Assim, ó, eu não fiquei explicando detalhadamente. Não sabia como que ia acontecer isso, não sabia nada. Eu só sabia dos tópicos que eu queria falar lá, porque o Espírito Santo tinha colocado no meu coração e fui.
Aí elas entraram. E quando eu tava fazendo, quando aquilo começou a tomar forma, quando os testemunhos começaram a vir, eu lembrei que uma amiga minha, uma vez, já tinha falado pra mim, que inclusive foi preletora de alguns eventos que eu organizei do Mulher Descomplicada. Ela falou assim pra mim, Cá, você já pensou em fazer um curso sobre organização? E eu falei, nossa, não. Primeiro, eu nunca me imaginei dando um curso. Segundo, nossa, nunca, nunca. E aí ela falou assim, não, é porque eu acho muito louca a forma como você dá conta das coisas. E eu não tenho filho, eu não faço tanto de coisa que você faz, não fico limpando a casa que nem você limpa, e eu não consigo me imaginar como eu faria, tipo, o que você faz hoje na minha realidade, sem filho. E ali eu já tinha a Clara também, se eu não me engano, quando ela falou isso. Não lembro. E aí eu falei assim, não, não. Só que inconscientemente aquilo ficou na minha cabeça. E eu não sabia. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração, talvez, tipo, sei lá se aquilo foi sendo trabalhado dentro de mim. E aí nasceu a Organização Real. As aulas, elas foram nascendo conforme a Organização Real foi acontecendo. Porque, a princípio, seriam 21 dias, sei lá, não sei quantas aulas. Eram poucos tópicos. E eu sei que a gente ficou ali, o que era para ser 21 dias, nós ficamos 3 meses, acho, para mais. Aí, a partir dali, já nasceu o desejo de... O desejo não, né? Não tinha desejo nem de fazer a primeira, quem dirá a segunda turma. Só que eu lembro que no Dia da Mulher do ano passado, a mãe da Emily olhou para mim, era virtual, né? Era online, e ela pegou e cruzou as mãozinhas assim, vamos ver se eu dou conta, gente? Pra quem não sabe, eu operei o dedo, né? Ele não vai dobrar. E aí, ela cruzou as mãos assim pra mim e falou assim, por favor, abre a segunda turma. Eu falei, caramba, aquilo mexeu comigo. Primeiro, porque era aquilo que a gente já tava falando ali atrás, né? Tipo, de uma mulher, né, mais velha que eu, idade para ser a minha mãe, implorando para eu abrir o meu curso. Na verdade, um programa. E aí, essa era a primeira coisa. Segundo, ela fez isso porque ela viu o resultado na vida da filha dela. Aquilo mexeu demais comigo. Porque uma coisa é uma pessoa que tá passando ali e viu legal, cruzou, achou legal o que tá escrito, o que eu falei, gostou do jeito da Karine meio doido de ser, e eu vou entrar. A outra é a pessoa implorar porque viu a transformação na vida de alguém. Aí aquilo, gente, é sério, eu lembro que eu desliguei assim, ó. Eu sentei no sofá e falei pro Vitor, cara, eu acho que esse foi o evento mais louco que eu fiz. Talvez foi o menor de número de pessoas. E foi online. Uhum. Então nem tem aquela vibe do presencial que eu gosto, inclusive. E aí eu falei, acho que... Daí ele falou, sério? Que massa, por quê? Daí eu falei, cara, você não sabe o que aconteceu. E daí eu falei a história que tinha acontecido. E aí ali eu abri a segunda turma, com aulas gravadas e tudo mais. Você entrou na segunda? Foi, né? Eu acho que eu entrei segunda e terceira. Eu fiquei na segunda e terceira. Então, Mas daí que eu participei ativamente mesmo foi da segunda. Aí eu ainda não era gravadas, acho, na verdade, a aula da segunda. Ou era? Sei lá, não lembro. Já estavam todas lá. Foi quando eu fui para o programa? Foi. Então daí eu tive que gravar, gravei as aulas e tal. Então foi um crescimento a partir daí. Mas o Organização Real, ele realmente trabalha de dentro para fora. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que as gavetas estarem arrumadas aqui dentro de casa, eu consegui fazer várias coisas no meu dia, dar conta de uma casa sem diarista, sem pessoas que me ajudam com as crianças. Sim, se eu precisar, eu posso ligar para minha mãe agora. Ela vai querer vir e acho que ela até gostaria que eu ligasse bem mais vezes para ela. Mas eu faço isso em último caso mesmo. Eu vivo a experiência de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa. Eu realmente vivo isso a fundo. E eu comecei a perceber que essas coisas elas caminhavam de forma mais leve, de forma mais proveitosa, porque eu entendi quem eu era, do lado de dentro. Então, eu comecei a entender que as coisas elas se alinhavam do lado de fora a partir do momento que eu estava alinhada do lado de dentro. E os dois caminhavam junto. E por isso a organização real, porque é uma organização de dentro para fora. As pessoas entram lá muitas vezes quando vem, né, pelo que vem falando, vem o nome.
achando que vai ser um curso de, tipo, personal organizer, que vão chegar ali já e a Karine vai dizer como fazer isso, como arrumar a sua gaveta no melhor. Não tem nada disso no começo. No final lá, né, mas para um estágio eu vou mostrar para vocês como faz umas dobras, vou contar algumas coisas. A aula de dobras é muito boa, eu nunca quero editar ela. Mas, enfim, é, o que Eu acho que é acontece? a Doca que tem uma participação especial das vozes do Vitor, né? Por isso que eu falei, eu não quero editar ela, não quero mudar ela, mesmo que eu venha gravar um curso diferente, eu quero deixar essa aí. Mas no começo ali as pessoas vão falando, meu Deus do céu, e aí vão vendo, bom, você, acho que era melhor, inclusive, você falar sobre organização real do que eu, entendeu? Mas foi isso que eu senti mesmo, de compartilhar as coisas que tinham mudado. E o que eu coloco ali na Organização Real, em algumas aulas, foi o que eu levei anos na minha vida trabalhando e vivendo, né? Foram coisas que eu precisei aplicar, foram coisas que eu vi resultado na minha vida. E aí decidi propagar para outras pessoas poderem vivenciar também. Organização real, pra mim, foi muito, mas assim, muito louco. É, muito louco, só parece com você, né? É tudo muito doido. Mas foi muito louco porque eu fui fazendo, e eu sou bem disciplinada. Não, eu preciso declarar o contrário, né? Mas eu fui fazendo as aulas, dia a dia, e tinha dias que assim, eu assistia a aula e tudo, tipo, aparentemente, ok, assisti a aula e beleza. E terminei, e parece que durante o curso, o programa em si, não teve tanto efeito. E aí os dias foram passando, até hoje, tem horas que eu escuto a Karine falando assim, ó, eu aprendi a estabelecer prioridades. Aí eu falo, Gente, Raquel, essa é a Raquel. melhor parte. Eu fico descobrindo que eu vou descobrindo, né, que eu tô com elas em vários cenários da vida delas. Eu não gosto. Aliás, eu descobri uma coisa também. Que o que eu não gosto, eu faço. Eu até lembrei daquele versículo lá de Paulo que ele fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Eu não suporto louça na pia. Mas de vez em quando isso acontece. E assim, acontecia por preguiça mesmo. Até vi um story do Dr. Jorge Rodrigues hoje, que alguém falou de procrastinação e ele falou que procrastinação é só um nome gourmet para preguiça mesmo. Então, assim, deixava louça na pia por pura preguiça. Mas eu não gosto de louça na pia. E eu sempre lavava. Na época eu tava com uma outra rotina, eu fazia comida semanalmente, enfim. Aí às vezes eu terminava e já era hora de dormir e eu ficava lá lavando a louça. Já tinha trabalhado o dia inteiro, nessa época eu tava com as dores na lombar. Enfim, eu ia dormir meia-noite, destruída de dor na lombar, com a pia limpinha. Beleza. Só que daí no outro dia eu acordava mais destruída ainda. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas assim no programa que eu pensava, tipo, ok, eu não gosto da pia com louça suja, mas eu preciso dormir, porque amanhã eu trabalho, então eu preciso estabelecer uma prioridade. Eu vou dormir, eu vou lavar louça. É outra Então, aula, assim, né? Estabelecendo prioridades. aí começou com esse negócio do estabelecer prioridades. Mas o mais louco foi, eu acho que foi quase um ano depois que eu havia feito o programa. E assim, eu sabia que haviam coisas aqui dentro que estavam desalinhadas. E, obviamente, impactam no real, né? O sobrenatural impacta no natural. E eu sabia que precisava organizar. Aí, assim, nada a ver, talvez nem faça sentido para quem vai escutar isso agora ou depois, não sei. Mas eu peguei uma semana de férias, eu aluguei um apartamento na praia e fui. Aí, quando eu cheguei lá, tinha. O apartamento era bem novinho, tinha tudo, tinha máquina de lavar, que na verdade era uma lava e seca. Aí eu tava lá, assim, todos os dias eu lavava roupa porque eu queria usar a lava e seca, porque eu nunca tinha usado na vida, né? Aí eu fui lá, coloquei a roupa pra lavar. E aí, na hora, eu pensei assim, nossa, que legal. Seria muito bom ter uma dessa em casa. E assim, eu tenho uma máquina de lavar, só que não é uma lava e seca. E na hora, assim, na hora veio no meu coração assim, o que você tem feito com o que você tem nas mãos hoje? Daí eu pensei, lavado roupa, né, gente? Eu tenho uma máquina de lavar, então eu tenho lavado roupa. Aí, assim, não dei atenção e beleza, passou. Mas assim, aquela frase ficou na minha cabeça. O que você tem feito com o que você tem nas mãos hoje? Aí passou, isso foi em outubro, assim, fim de novembro, um dia eu entrei na minha lavanderia
E ela tava muito bagunçada. Muito bagunçada. E aí, sabe quando você vai procurar, tipo guarda-roupa, não é o meu caso, porque guarda-roupa realmente deixa ele sempre impecável, mas quando você vai tirar uma coisa que cai outro monte, assim, porque tá tudo desorganizado. Eu fui tirar umas coisas do tanquinho, assim, e começou a cair tudo. Eu não sei se eu tava de TPM, eu tava irritada, porque eu sei que eu fiquei com muita raiva daquilo e eu peguei um balde e joguei, assim, no chão, tipo, de uma vez. Pá! Tipo, fiquei muito irada naquela hora, assim, e eu não sou de fazer isso. E aí o balde quebrou, né? Então, eu coloquei muita força, o balde quebrou. E na hora, assim, me deu um negócio tipo, opa, o que que eu tô fazendo, né? Tipo, tô destruindo as minhas coisas porque eu não estou organizando. E é a minha responsabilidade organizar. Aí, na hora, o que você tem feito com o que você tem nas mãos hoje? E naquela hora foi muito claro de que, assim, eu precisava organizar o que eu tinha nas mãos hoje e parar de reclamar e ficar olhando para aquilo que eu queria ter, uma máquina, uma lava e seca, e agradecer e ser grata pelo que eu tenho hoje. Isso não é nenhuma novidade para mim, porque assim, bom, você sabe, a gente escuta o Pio falando isso há tempos, mas eu não sei, acontecem umas coisas na vida que você parece que simplesmente esquece aquilo e vai deixando a vida ir levando do jeito que dá. E naquele dia, assim, eu joguei a lavanderia inteira abaixo, organizei tudo. E aí eu sentei e eu imagino que com você seja mais ou menos isso quando você falou do programa. Na hora começou a me vir vários versículos, várias pregações que eu tinha ouvido sobre da ordem ao caos. Inclusive, a pregação era baseada naquele texto de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. Aí, assim, começa toda aquela coisa que só quem vive sabe como é que acontece. E eu entendi que eu realmente precisava organizar dentro e organizar fora. E aí me vinha todas as aulas do Organização Real, assim, na cabeça, essa questão do estabelecer prioridades. E eu entendi que algumas coisas só iam começar a acontecer depois que eu fizesse isso. Eu precisava dar ordem ao caos. E aí eu comecei o processo, eu sentei, eu anotei todos os textos que me veio à cabeça. Tinha uma frase, eu até postei ela esses dias, não é porque o que você tem não é o seu ideal, aquilo que você considera ideal, que ele não te serve, que não é o que você não precisa ter naquele momento. Você precisa cuidar. Não é porque ai, gente, eu não lembro. Depois eu vou ver o que eu escrevi. Mas, enfim, não é porque o real não é o ideal que você vai desprezar. É algo mais ou menos assim. E, assim, eu comecei, cada fim de semana era, assim, de colocar abaixo a lavanderia, a cozinha, o quarto um, o quarto 2, o quarto 3. E, assim, tudo, tudo. De abrir gaveta por gaveta. Eu tirei, tipo, coisas para doar, coisas que não me serviam mais. E era muito engraçado porque eu olhava aquilo e era um reflexo do que já tinha sido organizado dentro. E por isso eu conseguia fazer aquilo. Foi muito louco. Até agora eu errei aqui na tela e apareceu minha cama bagunçada, que é a única parte que ainda falta da organização real para finalizar, que ainda tem. E assim, para mim isso é muito espiritual. Tem uma sacola onde eu fui jogando tudo que não tinha lugar dentro. Coisas pequenas, assim. É a última sacola que eu preciso mexer e desapegar e ver o que precisa fazer. E para mim isso é muito espiritual, porque tem coisas que parece que você não consegue fazer. É tão simples e tem coisas na tua vida, dentro de você, que você precisa fazer para poder. Por exemplo, para mim a base de tudo é o perdão. Porque foi assim que aconteceu comigo, mas isso é outro rolê. Então, assim, se você não perdoa, tudo que tá em volta não funciona. Então, assim, tem uma. A Carol pediu, deixa a live salva. Claro que eu vou deixar. Segunda ruiva, que agora tá aqui, agora eu vou contar. Nada a ver o assunto, né? As minhas duas primeiras convidadas são com K e são ruiva, as duas. Não foi programado, foi tipo, aleatório. Mas enfim, tem coisas que se você não organiza, se você não alinha aquele algo principal, todo o restante não funciona. Então, tipo, se você não perdoa, várias coisas na tua vida não vão sair do lugar porque você não perdoou. E a bendita da sacola que ficou ali é muito isso pra mim é muito isso, assim. Sempre vai ter algo dentro de você que você precisa alinhar, que você precisa organizar para que todo o resto comece a fluir. Então, assim, para mim ficou muito claro que algumas coisas só iriam começar a acontecer quando eu fizesse essa organização real, É uma dentro parada louca. e fora.
E sabe o que, E que aconteceu? Ah, desculpa te interromper, pode falar. não, pode falar, pode falar. Sabe o que aconteceu, por exemplo, com você? Que você falou ali, né? Que você sentiu mais o viver, sentiu mais os reflexos do programa depois do programa acabar para você do que durante ele. Mas sabe por quê? Porque foi quando você começou a aplicar. É por isso que eu sempre falo, gente. Um monte de gente, né? Tipo, quando tá em fase de abrir as inscrições e tal, eu abro caixinha lá e daí me vem. Ah, você acha que é pra mim? Ah, eu tô em tal situação. Você acha que vai fazer diferença na minha vida? Gente, primeiro, não é milagre. Não é milagroso o negócio. Não é assim. Eu tô mostrando uma coisa que funcionou pra mim e pode funcionar pra você. Se você aplicar. Nenhuma das pessoas que trouxeram testemunhos... Tem testemunhos extremamente gritantes que chegaram até mim. E tem um deles que eu acho que deve estar por aí, que eu sempre comento, que é o da Emily, por exemplo, porque é um testemunho, tipo, todos os testemunhos são especiais. Todos. Não tem um que eu fale assim, ó, ai, não tem um testemunho melhor que o outro. Mas o da Emily mexeu muito comigo por conta de um vídeo que ela gravou para eu pôr como testemunho. E ela chorava falando, e eu pude sentir o peso que foi tirado das costas dela, sabe? E quando eu vi ela contando aquilo e quando durante a live que a gente fez juntas também, eu descobri várias coisas que eu não sabia e como estava a vida dela antes. Essas coisas só aconteceram porque a pessoa ouviu, aplicou e pôde ver resultado. E manteve a constância, né? Porque também não adianta se aplicar ali uma vez e já era. Então, você começou a ver depois porque você começou a aplicar o que você aprendeu depois. Tem pessoas que não viram resultado nenhum, nem durante o programa, nem depois do programa, e não vão ver em momento algum, porque só colocaram o nome ali dentro, ou porque só ouviram uma aula e deixaram passar, nem estavam ouvindo, estavam mexendo no celular enquanto eu estava falando. Então, não é uma coisa que vai funcionar para todo mundo, vai funcionar para quem quiser ouvir e aplicar o que está sendo falado ali. A Caroline escreveu: gente, estou na organização da minha cozinha, do guarda-roupa e não consigo. Tem sacola no chão cheias, mas não consigo continuar. Arrumo todos os tipos de compromisso não termina. Exatamente. A gente começa a assistir live no Instagram, começa a fazer mil e uma coisas para não mexer naquilo que a gente sabe que tem que mexer. É uma coisa muito louca. Eu acho que, na verdade, agora sumiu pra mim. Eu não sei porque eu não consigo rolar, sabia? Tá tudo travado ali. Mas eu tinha visto, eu acho que é Luana o nome dela, se eu não me engano. E se eu não me engano, ela ficou meio balançada de entrar. É Luana Caroline, acho uma coisa assim. Não sei. Uhum. Eu sei porque às vezes ela assiste as minhas lives. E se eu não me engano, ela é de Maringá. Não tô enganada, né, Lu? Acho que não tô. E eu acho que ela ficou meio balançada, meio assim, para entrar na última turma da Organização Real. Mas eu quero aproveitar e falar que, na verdade, se você parar para sentar e analisá-lo, pode ser que você perceba que existam coisas que, além dessa bagunça que você está vendo, tem uma bagunça que você... Ah, é ela mesmo. Tem uma bagunça que você não está vendo, mas que precisa ser alinhada e organizada antes dessa outra. E a bagunça que a gente está vendo costuma incomodar a gente de um jeito muito ruim, né? Tipo, você fica agoniado de estar vendo aquilo. Só que a que a gente não vê aparentemente também deixa a gente agoniado, só que a gente vai colocando um paninho ali porque a gente não tá vendo, né? Então, quando a gente não tá vendo a sujeira debaixo do tapete, a gente pensa que não tem sujeira. Mas ela tá ali. Quando você levantar o tapete e sacudir ele, vai voar sujeira para tudo quanto é lado. Mas se você não jogar a sujeira embaixo do tapete, aí já fica melhor. Então, provavelmente é alguma coisa dentro de você que vai te trazer essa constância, que vai te trazer essa perseverança, que vai colocar em você o não procrastinar e fazer o que precisa ser feito, não o que você quer fazer. Porque quando a gente começa a alinhar as coisas dentro da gente, a gente vai entendendo que, opa, não sou mais criança. Agora eu sou adulta, eu cresci. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisam fazer. Então agora eu vou resolver isso aqui, porque eu sou adulta.
Então eu vou parar de procrastinar. E eu vou chegar e eu vou concluir aquilo ali. Não é fácil. E é por isso que eu sempre falo, vai uma coisa de cada vez. Eu tinha visto, eu não lembro agora porque eu não consigo voltar, mas eu vi que você tinha falado, acho que vários cômodos da casa. Começa por um. Uhum. Começa por um. Sim, cada dia eu ia fazendo um. Eu sempre falo, nas aulas eu falo, vai uma coisa de cada vez. O nosso problema é querer fazer tudo. Daí a gente não faz nada. Mas se você começa um e tipo assim, ó, hoje eu não dei conta de concluir esse cômodo, mas amanhã vai no mesmo. A hora que você vê um cômodo concluído, a organização dele, tipo, nossa, não combina, o resto da minha casa não tá assim, então vamos pro outro. E daí o que você já organizou, você vai mantendo. Agora, se você quiser fazer tudo de uma vez, ou você não vai fazer nada, ou você vai dar conta de arrumar, vai ficar tão cansada que quando você descansar já E não tá vai tudo ter tempo bagunçado de novo, você não vai aproveitar, de querer fazer de desfrutar. novo. Então, um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Isso é verdade, essa bagunça precisa ser organizada, senão vira loucura. A Beatriz também é aluna da organização real. Bem isso, quer fazer tudo e não faz nada. E Ai, a Dani Oi, Dani! A Dani começou a me seguir agora há pouco e ela é daqui de São José. Eu tô pensando aqui no horário que já são 9 horas, normalmente acho que é até 1 hora que segura de live, né? eu não sei nem que horas Não, são. é 9 agora, então nossa, já estamos com 1 hora conversando. Não Passou apareceu rápido, nada né? aqui Alguém tem pra. alguma Passou. pergunta? Não sei, tipo, alguém fez alguma pergunta pra você? Alguém tem alguma pergunta pra fazer? É gostoso deixar isso dinâmico. Acho que a gente tinha que ter perguntado antes, que agora eu tô com medo de cair. Eu não sei quanto tempo vai segurar aqui. Mas se alguém tiver alguma pergunta, passa. Mas se cair, A eu gente acho dá um que vai jeito. aparecer. Se cair, vai aparecer pra você salvar, acredito, sabe? Ele Aham. encerra e deixa você salvar. Estamos nessa organização real. Isso. E terça-feira Ai. também, né, Bia? A gente vai se ver lá. Gente, vai ser muito especial. Muito especial. Vai ter duas Que horas que amigas vai ser minhas. mesmo, Karine? Oi? 7? Que horas que vai ser 19. mesmo? 19 horas vai 19. começar. A gente vai começar com o coffee break. Não é janta, tá, gente? Não vou enganando ninguém aqui. Não tô falando um jantar pra vocês. Não vou fazer feijoada. Não vai ter nada disso. Só responder a Dani. Dani, Coffee eu break. vou deixar salva. Em nome de Jesus, eu vou conseguir salvar isso aqui. Porque eu nunca fiz isso antes, Vai. mas acho que vai dar boa. Você vai fechar no xizinho ali e vai apertar depois compartilhar. Vai Tá. dar certo, fica tranquilo. Se fosse para cair, ele ia aparecer para você uma contagem regressiva ali em A cima. contagem. Não apareceu, né? Tá. Não apareceu Qual ainda. endereço vai ser? Marta, você vai receber amanhã, porque você já está inscrita. Eu esperei até sexta-feira para passar. Hoje, inclusive, pedi já de novo. De novo não, né? Eu não tinha pedido uma foto, mas eu senti vontade de pedir uma fotinha para as minhas amigas que vão estar lá como preletoras, para eu colocar lá na imagem que quem está inscrita vai receber. E o endereço eu vou passar lá, mas vai ser no bairro Capão Raso, já para vocês saberem. Vai ser num condomínio de prédios ali no salão de festas. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, Aqui, aproveite. ó, no Fale agora. balãozinho, vamos ver se alguém colocou alguma pergunta. Dicas para conciliar, acho que mandaram lá na tua caixinha. Dicas para conciliar home office com tarefas do lar. Foi a Dani que fez essa pergunta. Ela? Gente, eu vou dar uma dica que é o que eu faço. Inclusive, eu tô sem aqui agora. Mas eu divido o meu dia em blocos. Então, eu acredito que essa é a melhor forma da gente se organizar de fato. Porque senão a gente vai ficar sempre fazendo a mesma coisa o dia inteiro e não vai fazer nada. Então, se você divide o dia em blocos, então, por exemplo, eu acordo muito cedo, tá? Então, eu posso colocar no bloco ali das 5 às 8 da manhã para trabalhar. E das 8 da manhã às 11 da manhã é o tempo com as crianças, que eu vou fazer atividade com elas, que eu vou fazer o que precisa ser feito com elas e tudo mais. Das 11 a 1, se eu não me engano, é o tempo de, tipo, preparar almoço, fazer a função ali de limpar a cozinha e tudo mais, depois que a gente almoça e tudo mais. Aí a gente tem um tempo de leiturinha depois do almoço.
A Helena tira uma sonequinha, aí vem mais um outro bloco que é para eu focar ali na questão de fazer as atividades com elas e tudo mais. E é onde eu vou trabalhar de novo também, de repente, se eu precisar priorizar isso em alguma situação. No final da tarde ali é onde vou dar aquela geral na casa, porque não curto dormir com a casa zoada. E eu tava, inclusive, fazendo isso antes da live, tava na função, aspirando, passando pano. A gente Eu vi o story do aspirador. então, a gente jantou antes de eu vir pra live. Aí eu entrei aqui. Não tem nada, gente, como, né, você depois alinhar ali as coisas. Por exemplo, o Vitor foi dar banho na Helena. A Clara, eu já tinha dado banho nela antes dele chegar. Aí ele deu banho na Helena enquanto eu tô aqui dentro. Eu tô imaginando, né, porque era combinado. A Alice também. Pela fé, eu creio. A Alice também. Mas tá silêncio. Eu acho que, inclusive, elas já dormiram. E elas dormem cedo, teoricamente, né? E ele falou assim, não, deixa, vai tomar um banho você já também, que deixa o restinho da loucinha que eu lavo. Eu falei, glória. Então, tipo... glória a Deus. A gente consegue colocar um monte de coisa. Hoje, eu dei aula pra jornada, metade filha, metade mãe. Eu alinhei algumas coisas do computador e tudo mais de manhã. Eu fiz atividades, eu preparei várias coisas de atividades, fiz com elas, com as 3. Eu fiz almoço, a função da casa, né? Tipo, do normalzinho ali. Lavei banheiro, aspirei a casa inteira, passei pano na casa inteira, lavei roupa, um monte de coisa. E tô aqui fazendo live, tomando banho, entendeu? Por quê? Porque a gente se organiza. E quando a gente se organiza, cabe muita coisa. Eu sei que eu recebo várias perguntas assim, como você faz para dar conta de tudo? Não dou conta de tudo. Isso é uma enganação que alguém coloca na cabeça ou pessoas que, tipo, se contentam com o pouco que estão dando conta. Porque eu, por exemplo, quanto mais coisas eu dou conta, mais coisas eu quero dar conta. Então, logo eu não dou conta de tudo. Mas o que acontece? Eu não faço nenhum milagre. Eu não consigo colocar mais do que 24 horas no meu dia. Assim como eu tenho 24 horas, a Ana Raquel tem 24 horas, você que está aí do outro lado da tela tem 24 horas no seu dia. A diferença é que algumas pessoas sabem usar com sabedoria e outras acabam perdendo parte dessas horas, entendeu? E é isso que a gente precisa fazer. A minha dica, de fato, né, é você dividir o seu dia por lacunas e realmente ir cumprindo ali, porque você consegue daí alinhar as coisas e não acaba se perdendo, porque a gente se perde de forma muito fácil. Ainda mais que ela falou home office e serviço da casa. Gente, serviço da casa não acaba. Entendeu? Não acaba. E você tá trabalhando em A minha mãe tinha uma frase que ela falava assim, nem se acaba e nem fica pouco, tipo... Gente, nunca. Não tem como, não tem como. Nunca vai acabar. Sempre vai ter alguma coisa pra você fazer. Sempre. Oi, alguém tá me dando oi, mas eu não sei quem que é o megafone. Eu acho que... Bom, não tem... o megafone, eu não sei quem é. Libera os códigos. Ó, essa live vai ficar salva. E tem vários códigos nela. Mas você pode fazer uma pergunta também, ó. Daí, de repente, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu gosto de falar. Vocês acham? Faz tempo que eu não faço live assim com alguém o meu horário nobre ainda, né? Minhas lives são tudo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Não, a Karine, assim, ela me ofende. Ela posta story 4h58 da manhã. Do nascer do sol, né? Tipo, já tô pensando, não tô levantando. Se tem uma coisa que eu preciso mudar na vida, é disciplina com o horário de acordar, porque assim, é tenso. E é desde sempre. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe tinha dificuldade de me acordar para ir para a escola. E eu continuo sendo uma adulta com dificuldade de acordar cedo. A Dani escreveu acordar mais cedo. Para mim é o milagre da uma explicação do tempo. Mas pior que assim, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, mas quando eu faço isso, realmente, o dia rende muito, muito, absurdamente muito. Às vezes, quando eu consigo controlar bem certinho de acordar às 5, nossa, de 5 às 7 eu faço muita coisa antes de trabalhar. Aí quando eu chego, eu fico meio perdida assim, tipo, não tem nada pra fazer quando eu chego no trabalho, porque daí já fiz tudo cedo e tenho tempo livre. Eu não lembro quando foi a última vez que eu vivi isso. Não tem nada pra fazer. Eu não lembro.
Ah, como vocês conseguem conciliar acordar cedo e não conseguir dormir o necessário? A Karine pode responder, porque eu, se não dormir 8 horas, eu viro um bagaço. Gente, eu acho que dormir o necessário é muito relativo. Eu não tô aqui para falar para ninguém durmam 3, 4, 5 ou 6 horas por dia. Mas você pode, realmente, você vai sentir o que é necessário para você naquele momento. Mas muitas das vezes, quase todas, é mais aqui, ó, que tá a questão. O que que acontece? É legal você estabelecer um horário para dormir mais cedo se você acorda bem cedo. Então, eu tô aqui, tô de boa, muito provavelmente vou conversar ainda um pouco com o Vitor e tal, mas tem vários dias que chega esse horário. Gente, se eu sentar ali na sala, com a luz apagada, com alguma criança no colo, principalmente, já era. Não tem nenhum barulho, não tem nada. Essa hora, já era. Eu vou sentar e vou me acomodar em algum lugar, vou ficar quieta, já vai ficando mais, assim, cansativo. Mas, por exemplo, no sábado, a gente foi pro Beto Carreiro levar a Alice. E que era aniversário dela e tal, e algumas pessoas muito especiais proporcionaram isso pra ela. E na sexta-feira eu fui preparar tudo, tudo. Inclusive, eu até ia falar pra você, Ana Raquel, que eu esqueci que tem aulas novas dentro da Organização Real. E quando você estava falando das coisas ali que você precisa se livrar, tem uma, inclusive, sobre acumular. E também entrou uma aula nova essa semana que fala sobre organizando sua viagem de família. E daí eu comentei que, tipo, eu preparei tudo para quando a gente acordasse para ir, a gente não tivesse que fazer nada, só pegar as coisas, vestir a roupa e ir, entendeu? E aí eu fiquei acordada, tipo, até 3 horas da manhã, mais ou menos. Uau. E a gente ia sair. E eu sei porque eu fiquei dando print na altura que cada brinquedo precisava, que a gente queria ir precisava, para ver se a gente já ia direto neles quando chegasse, ou se a gente, tipo, eu já ia trabalhando na cabecinha delas, ó, esse não vai rolar, porque daí não daria para elas irem, entendeu? Então, eu fui vendo isso, organizando as coisas, e quando a gente acordou era muito cedo. Eu acordei cedo e, tipo assim, eu achei que a gente ia ser umas 4h30, 5 horas, só que daí a gente foi 6h30. E aí, o que que acontece? Ali eu acordei já de boa. Eu fui, passei um dia no Beto Carreiro brincando, andando com 3 crianças pra lá e pra cá. Não é brincadeira, não. Cheguei em casa, acho que eu dormi uns minutinhos ali no sofá, a hora que o Vitor foi tomar banho e tudo mais. E aí eu levantei e fui colocar as coisas que a gente tinha usado e trazido de volta para casa no lugar, organizar as coisas e tudo mais, preparar, porque no outro dia a gente ia levar elas em um outro museu que tinha aqui. Tudo isso foi feito de uma forma que poderia ser muito cansativa, eu não dormi tanto e tal, mas a minha mentalidade de entender o porquê eu estava fazendo aquilo, que não é toda vez assim, e que, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, faz com que as coisas sejam mais leves, entendeu? Mas não quer dizer que você vai ficar dormindo pouco todo dia. Você vai conciliar, você vai criar o seu horário que é necessário para você. Às vezes o que é necessário para mim não é necessário para ela. Ela precisa dormir 12 horas, eu preciso dormir 4. E não consigo dormir mais que isso, um exemplo, entendeu? Então, é muito relativo. Preciso me organizar assim para viagens. Gente, é a melhor coisa. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Eu sei que a gente entra no Beto Carreiro, o Vitor fala assim, onde que a gente vai agora? Eu falei, qual brinquedo você quer ir? Ele, não, eu quero seguir a tua programação. Porque daí a gente sabe que a gente vai aproveitar bastante brinquedos. Você foi naquele Big Tower? Acho que é assim que chama, né? Não, a gente não foi nesse. Porque daí iria um só de nós dois, né? E além disso, o Vitor não queria ir sozinho. A gente não foi, mas eu gosto dele. Eu fui no Beto Carreiro uma vez, eu andei nos brinquedos, em todos os de criança, e o que eu mais gostei foi aquele trenzinho lá que você vê os macacos e que o filho do Beto Carreiro aparece no cavalo. Big Tower, dessas coisas, eu que não é sou o do aventureira. dinossauro? Exatamente. Muito bom, a gente foi nesse, a gente nunca tinha ido. Tem alguma pergunta que você quer fazer, Ana Raquel? Sei lá, você acha que eu contribuí para aquilo que você esperava para o seu perfil, que você queria passar para suas pessoas, para os seus seguidores? Bastante. Eu não gosto, eu não costumo gostar de ficar me assistindo muito tempo, mas eu vou ter que me aguentar me assistindo para poder rever a live depois. Contribuiu sim
Muito. Inclusive pra mim, né? Porque assim, apesar de eu conhecer parte da história que você está falando, tem sempre algo a mais para edificar. Tem uma brincadeira muito legal que a Xuxa fazia, mas eu não sei como era que ela chamava. Mas eu vi a Lara Brenner fazendo no podcast da Brasil Paralelo, chamando de pinga-fogo. Eu achei muito legal, porque quando eu era criança me chamavam de pinga-fogo, porque eu não parava quieta de jeito nenhum. Que é, tipo, eu falo uma palavra e você responde com o que vier à sua mente. E eu separei algumas palavrinhas para falar e você Eu responde brinco às como vezes com quiser. a Alice disso daí. Que pena que vocês não foram na Big Tower. Não me chamem, não me convidem. Mas foi tranquilo, a gente, tipo, eu nem senti vontade, na verdade. E é que nem o Vitor falou, ele falou assim, a gente veio aqui pra fazer elas curtirem. Então, tipo, a gente tava no foco de levar elas nos brinquedos. Então, eu vou falar as palavrinhas que eu separei e fique à vontade para falar o que você Ai, meu quiser. Deus do céu. Família. Família. Tudo. Filhos. Aprendizado, Mulher. crescimento. Deus. Na verdade, esse é o tudo, né? É o tudo primeiro é o Deus, mas aqui na Terra, pra minha família, é o tudo. Um versículo. Ah, Colossenses 3:2-3. Faça tudo, né? Tipo, como para Deus. Vou resumir aqui para que todo mundo realmente entenda, né? Façam tudo de todo o coração, como para o Coração, como Senhor para o e não para Senhor. os homens, sabendo que vem dele a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Amém. Amém, amém. Karine, muito obrigada. Eu tô, assim, muito feliz, muito, muito feliz mesmo de ter ficado 1h15, 16 minutos com você. Não imaginei que a gente fosse ficar tanto tempo. E eu ficaria quero, mais, né? Tá gostosa essa conversa. Tem que parar. eu quero que você volte e em algum momento a gente marca alguma coisa ali, sei lá, Dia das Mães, É só me algo convidar. mais Me convidou, tô específico, aqui. e a gente conversa mais um pouco. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, muito honrada de ter você como a minha primeira convidada. E eu fiquei honrada de ser a sua primeira convidada, olha só. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada porque você disse sim para a Organização Real. Obrigada pelo testemunho que você compartilhou comigo e também com quem estava aqui. E obrigada por você se permitir, né, permanecer e ficar aqui acompanhando as loucuras da Karine e tudo mais. E a gente se vê terça-feira. Nos vemos terça-feira. Um beijo nas meninas. Um beijo. Tchau. Tchau.